Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de gente começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí onde Neto vai falar um pouquinho aí sobre o Flamengo, vai elogiar bastante o elenco, o Arrascaeta, e nesse vídeo vai falar também sobre Josua, né, que fez o gol aí, o joia do Mengão, né, que já tem uma multa de 450 milhões de reais e é muito elogiado pela mídia brasileira aí. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. É muito craque, Souza. Para mim, hoje, junto com a De Arrascaeta, são os dois melhores meias do futebol brasileiro hoje, né? O Veiga tá Quem é machucado. melhor, ele ou De Arrascaeta? Pra mim, De Arrascaeta. Para mim, o De Arrascaeta também. De Arrascaeta é o artilheiro do brasileiro, 5 gols. Joga muito, os dois. O cara tem 90 gols, mais de 90 gols no Flamengo. 15 títulos. O Arrascaeta já vem aí... Eu tenho no Corinthians, os caras falam que eu não sou craque. Vai fazer o quê, né, tem... Flamengo e Joshua surgindo. Que legal ver o Joshua fazendo um gol. Era, né? O camisa tá lá em cima. Camisa 10 de sub-17, Simoninha. Uma história tão legal. Nós vamos ouvir o Felipe Luiz falando dele e depois, na sequência, coloca aí, Marcel, a reação da família dele, se a gente tiver. Como é que foi do primeiro gol dele como profissional? Isso é futebol, isso é emoção, isso é alegria. Vamos lá. Bom, o Joshua era meu camisa 10 no sub-17. Me emocionei muito, né, como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o teu jogador na base, e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no Sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né? Para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área, né? Um cara que decide muito bem, tem as decisões, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área, e um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa. Então, além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que entra, você vê o brilho, a energia que ele entra, é positivo sempre, os jogadores adoram ele, encaixa muito bem no grupo e como eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Fiquei muito feliz hoje, muito emocionado. Isso é tão legal que você vê que é genuíno, né, Simoninha? Que a moça tá filmando, até tá tremendo, né? É uma coisa espontânea, né? Essa emoção, né? Isso é bacana do futebol, né? Ver um novo talento surgindo, né? Esse momento é muito especial, né? Você gravou seu primeiro LP, o que falaram pra você? Como é que foi? Que a sensação de fazer o primeiro gol ali, né? Bom, primeiro que eu já gravei, não existia mais LP, né? Só para deixar claro. Eu gravei meu primeiro CD. É emocionante, né? Porque você também resume... No meu caso, eu imaginei que ali eu estava contando... Tanto que meu primeiro CD chama Volume 2. Por quê? Porque era já a minha vida já tinha acontecido tanta coisa até aquele momento ali, que eu já considerava até como um volume 2, assim, de possibilidades, de coisas. Só que, no caso da música, você tem uma vantagem. Você vem amadurecendo, vem testando muita coisa. Na coisa do garoto ali, ele foi, né, o garoto com 16, 17 anos já é lançado
para o mundo, né, assim, sem rede de proteção, né? Não que na música tenha, mas você já vem com uma segurança, já tinha uma experiência, já tocava muito, já produzia, já tinha feito tanta coisa na música. Então, então você fica com aquela expectativa. No meu caso, foi até muito legal, porque eu faço aniversário 6 de abril e tinha um programa na TV Cultura que eu adorava, que eu assistia desde criança, que era o programa do Fernando Faro, chamado... como é que chamava o programa mesmo? Que era um programa que passava ali em preto e branco, as pessoas conversando. Ensaio da TV Cultura. E eu gravei um ensaio a convite do Faro 1 ano e meio antes. Eu nem tinha ainda um disco meu, assim, né? E o disco saiu o disco saiu 6 de abril e o programa foi ao ar no dia 6 de abril, foi uma tremenda coincidência. Então, aquilo para mim foi muito emocionante, assim. Eu falei, caramba, que legal, que sincronismo bacana, assim, de coisas, assim. Que tão... Isso é espetacular. Bubu, que é o talismã da nação, vocês notam que a todo momento ele tenta chegar em algum time. O Flamengo ficou, e alguns flamenguistas compraram, que você é o talismã da nação. E eu vou trazer aqui a verdade. Ontem o Flamengo... Será que chegou agora o reserva do Arrasca? Joshua. Vocês sabem o que significa Joshua? Não, o quê? Joshua é um nome bíblico. Vem do hebraico. Joshua significaria Deus é salvação. Acho que é a melhor tradução. Tem uma boa música do YouTube chamada Yahweh, que vem do hebraico, que é... A tradução para Joshua em português talvez fosse Josué. Mas o significado é Deus é salvação. E você vê a família dele ali, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ontem, o Joshua literalmente foi a salvação do Flamengo. Porque o Flamengo tinha o domínio, tinha a posse, mas não conseguia criar chances mais claras. E aí apareceu o Joshua como a salvação rubro-negra para fazer 1-0. Para variar, o Flamengo jogando em casa, né? O Flamengo joga em qualquer lugar, joga em casa, né? Tava no Maranhão, jogando em casa. E aí apareceu com uma luz divina em campo Joshua para fazer a flamenguista. Esse garoto tem a bênção dos céus. Deixa eu te contar. Toda a sorte do mundo pra você, Joshua. Ô, Nath, conta a história que você tava falando aqui, batendo papo com o Simoninha. Eu acho legal da gente lembrar. O menino faz o gol. É a estreia dele no profissional. É aplaudido por Rodrigo Bueno. Ganha este carimbo de vai lá, garoto. É um perigo. É de Rodrigo Bueno. Agora, só acontece isso porque o Flamengo, como é que é? É organizado. Outros jogadores são queimados por vai lá e salva a vida. Salva o time. E ontem a situação é diferente, né? O Joshua, ele é um meio atacante de muita qualidade, de muita presença também dentro da área ali, né? Muitas vezes ele até avança um pouquinho para jogar. É um menino que, olha a história da família, né? Você vai pegar ali todo o contexto. Hoje em dia, muitos meninos sonham em ser jogadores até para ajudar também as suas familas. E é um menino que Infelizmente, meus filhos não foram. Não foram. Você tentou, Simoninha? Você tentou? Tentei, né? Falei, vai aqui, né? Imagina eu aqui de pai de jogador, hein? Nem são jogadores, nem trabalham com TI. Mas o Flamengo ontem ele foi amplamente superior no jogo, né? Muito volume de jogo, mais de 70% de posse de bola, finalização, mas pecava nas finalizações. Muita dificuldade de converter. A falta do Pedro, a falta da Arrascaeta, a falta do Gerson, que entra no segundo tempo. Aí depois você vai modificando o time vai ganhando ainda mais volume. E ainda quase sofre um gol ali de empate no segundo tempo, depois que o Belo se lança ao ataque para tentar reverter. Mas Copa do Brasil Copa do Brasil tinhosa, como diz o Ela é maluca. E o cara... Ontem o Flamengo botou o time reserva, misto ali. É que o reserva do Flamengo tem uns caras bons também. Não, o time reserva do Flamengo, aquele time que entrou em campo contra o Botafogo, lutaria por vaga na Libertadores do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Não, tá brincando, ele fala que é o time reserva como se fosse, Não, falei o time reserva, não é um time qualquer. E até facilita muito, de fato, ser um time bem treinado, com padrão tático, quando entram os reservas já assimilam todos os movimentos, mas o elenco do Flamengo é um luxo para o Felipe Luiz fazer isso também, porque nem todos os técnicos podem poupar todo mundo. Colocar time reserva em jogo de Copa do Brasil pode representar até uma eliminação para vários times. O Bubu critica muito o Zubeldia, né? Já nós vamos falar sobre... Tivemos um debate aqui. Eu perdi o debate pra você e desde então, vencido, derrotado, eu passei a chamar Zubeldia. O Henrique, o Michael... Não demitam o Zubeldia, demitam todo mundo, menos o meu Deus. Exato. Começaram o jogo de ontem. Então, vou dar um exemplo. Eu peço cautela aos companheiros, porque para muitas pessoas esse programa está chamando FSP, e não é o caso, não é? Mas sabe como você vai resolver essa pendenga?
Você tem que colocar uma banheira aqui. Opa! Simone, é mesmo? A banheira do Bubu? A banheira do Bubu. E um sabonete. A moda antiga, a moda antiga. Que isso, Eu prefiro o táxi. Quem ganhar mais quem pegar mais sabonete ganha, Simone, aí é loucura. Você vê que ponto tá o jornalismo. Ele ontem fez um desabafo no dia de passe e hoje um pouco mais contido, falando sobre as dívidas do Vasco, questão do balanço, esse tipo de coisa, esse tipo de... Errei? Não errou. Mas com o São Paulo, que tem 900 e quase 1 bi de dívida, seus problemas de gestão, a dívida aumenta, esse tipo de coisa, aí é piadinha. Aí fica engraçado. Aí é divertido, né? Quando é com Mas o Bubu se animou com a ideia da banheira. Da banheira do Bubu. banheiro do Bubu? Eu prefiro o táxi do Bubu, na verdade. Né? Tem o quadro Bubu na minha casa. Simoninho, nós vamos fazer, estrear mês que vem. Bubu na sua casa? Bubu na minha casa. Você vai estar em casa, vai tocar a campainha. Aí o Bubu. Bom, aí o Bubu. Olha, eu sou o talismã dessa residência. Aqui, o Fã de Esporte já quer a banheira do Bubu. A banheira do Bubu tá É ganhando. sucesso. Nós vamos trazendo sempre Mas acho que a banheira do novidades, Bubu Simoninha, ficaria comunicação. bem com o Eduardo de Menezes e... Que você é o cara que se dispõe a isso. Sim, obviamente. Eu pela E arte. Jean Oddi. E Jorge, pode ser. Eu acho que seria o a ideal. arte, ela precisa prevalecer. Joshua tem mais de 100 gols na base. Foi lá na estreia dele e left. Você vê, o Juninho tem apelido, né? Gosto muito de apelido. O Juninho não deu certo, né? O Juninho tem um apelido extravagante. O Luiz Araújo, Ontem Michael. teve um duelo. Ninguém tava conseguindo botar pra dentro, né? Nem o Juninho, nem a turma lá. Vai o Joshua e resolve a parada. Você sabe que fazer um gol é como você comanda. Imagina o estádio inteiro tá seguindo o teu comando. E tem uma imagem, Simoninha, que eu gostaria de citar. Você que é mais jovem, eu não estava vivo naquela época, mas eu gosto dessa imagem. Que é o Wilson Simonal regendo o Maracanãzinho. É verdade. Isso é absurdo. Isso é artista. Não é verdade? De fazer de Verdade. live, Até cara. repostei esses dias essa imagem aí no meu Instagram, comemorando lá os 60 anos da TV Globo, porque aquele festival a Globo transmitiu. Mas foi um momento ali que mudou a música brasileira, né? Ave Maria. Na realidade, o primeiro momento que acontece é num show do Sérgio Mendes, a despedida do Sérgio Mendes, e aí acontece isso, uma coisa que ninguém esperava. E aí até eu coloquei uma frase que o Tom Jobim declarou para a Veja na época também, falando que aquilo tinha mudado realmente a coisa do espetáculo pequeno, porque veio junto com uma mudança também de tecnologia. A tecnologia, ninguém pensa nisso, mas assim, se a gente vê o documentário dos Beatles, quando eles param de tocar, por que eles param? Porque não tem sistema de som. Né? Ali em 64, 65, para você tocar para 20 mil pessoas. E já em 68, 69, Os melhores momentos do Malvadão na tela. Amêndola, eu quero que você deixe suas considerações e depois eu vou desabafar. Fique à vontade. Perfeito. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Galera, desculpe aí pela minha Nada atuação. disso, foi maravilhoso. Highlight do ano. Eu juro que eu me esforcei. Eu achei, GV, mais uma vez é uma história muito parecida com os jogos em que o Flamengo não consegue finalizar com tanta efetividade, né? A gente viu um Flamengo que controlou o jogo, praticamente do início ao fim. Matheus Cunha, não sei nem se precisou tomar banho depois, porque o uniforme ficou limpo, não sujou o uniforme. E o Flamengo, mais uma vez, criando oportunidades, o que para mim é o ponto positivo, mas deixando de concluir com qualidade a gol. Isso sim é preocupante, a gente está falando disso, não é de hoje, a gente vem falando disso já há algum tempo, e isso tem prejudicado o Flamengo, porque não adianta você... É claro que se você me falar, você prefere jogar bem ou jogar... Claro que eu sempre vou preferir jogar bem. Mas não adianta você jogar bem se você não consegue fazer os gols, né? Você não conseguir ganhar os jogos. Pelo menos o Flamengo ainda tem conseguido fazer um ou outro gol em algum momento do jogo que dá a vitória à equipe. Mas é muito pouco para o que o time vem produzindo dentro dos jogos, né? O volume do Flamengo tem sido muito grande e essas conclusões os atletas têm pecado, né, nesse último momento. Eu gostei muito, individualmente falando, GV, do jogo do João Vitor, zagueiro, 17 anos, muito bom zagueiro. Um garoto, né, que o Felipe gosta muito, que foi com o Flamengo, o time principal, para a pré-temporada lá nos Estados Unidos. E eu acho que pode ser uma alternativa, até porque o Cleiton, que seria esse quarto zagueiro desse time, para entrar como uma opção, ele não vai ficar no Flamengo, o contrato dele se encerra, então não acredito que vai ter muitas oportunidades, então você precisa ter um outro jogador para suprir essa ausência, e o João Vitor pode ser esse cara. Tem um lastro muito grande para crescer, mas me agradou muito o posicionamento,
qualidade para sair com a bola jogando. E eu preciso falar dele aqui, Getúlio Vargas. De quem, Bigode? Que eu sempre critiquei. Quem, Bigode? Ele mesmo, Varela. O Varela ontem, mais uma vez, fez um bom jogo. O Varela desse Flamengo, mais um garoto de ouro desse Flamengo. Então, acho que o torcedor fica incomodado pela quantidade de oportunidades criadas que não foram finalizadas, ou então que não tiveram um capricho na hora de finalizar, mas tem coisas boas desse Flamengo alternativo que a gente viu ontem, e aí o Felipe pode ganhar novas opções para a sequência da temporada. Muito bem, Bigode. Acho importante a gente trazer para o torcedor que está em casa essa visão dos moleques da base que podem ajudar o Flamengo. Aliás, que estão ajudando. Uma grande defesa do goleiro do Botafogo ontem. E aí o Joshua ali, oportunista de canhota, deu aquela chapada no canto, quase que o zagueiro chega. Botafogo lutou bravamente, mas, Fernandão, foram 24 chutes a gol do Flamengo, acho que 9 na baliza. E a gente volta porque a gente discutiu na semana passada que, por coincidência ou não... Na coletiva, o Felipe Luiz falou, não vai ser todo jogo, que vai fazer 4, 5 gols, ok. Mas é claro que o Flamengo está oscilando nesse quesito. Você faz 6 contra o Juventude, perde não sei quantos contra o Córdoba, ou não consegue fazer gol. Você faz, agora a goleada do Flamengo foi Corinthians. 4 contra o Vasco, não consegue, numa grande atuação do Léo Jardim. Ontem, de novo, criou muito, faltou aquele capricho ali, porque não dá para viver também só do Pedro, que são muitos jogos, né? O Pedro também perdeu gol nesses jogos. Então, assim, eu acho que o Flamengo performando muito bem, mas... E balançar o barbante, né? GV, boa tarde pra você, pra galera de muito casa. Boa tarde. Muito bom começar o programa desse. Tô falando que o nome do Bigode agora é Lady Gata. Que é a nossa Lady Gata, o gato Gostei do aqui do Donos da Bola. É o Lady Gato Miau. Tem até bigodinho já esse gato. GV, a gente já viu algumas vezes, vamos citar aqui mais explicitamente o Fluminense no ano passado, quando tinha os seus gols centralizados no Cano, né, em 2023, e o Cano veio num momento ruim. E a gente está vendo isso acontecer com o Flamengo, com relação a essa variedade de jogadores com essa característica de finalização. E os grandes times do mundo têm isso inserido dentro das suas equipes, né? Não fica centralizado em um só jogador, claro que tem sempre o seu artilheiro, e no Flamengo a gente tem visto que é o Pedro, né? Já sabia que isso era antes, e o Pedro já voltou fazendo o que ele faz de melhor, que é fazer gols. Só que precisa de um pouco mais dos caras, né? O Michael teve uma chance em que não se pode perder em um jogo como esse, um jogo perigoso, em que o Flamengo conseguiu fazer o seu gol, mas podia ter tomado um empate no finalzinho, uma batida muito bem feita pelo jogador do... Bem feita não, bateu bem, só que se fosse bem feito, tinha ido no gol, tinha sido gol. Mas não dá pra fazer, não dá pra correr certos riscos. Esse gol, por exemplo... Não, isso não pode perder. Não pode perder. A gente sabe que é difícil lá dentro do campo, sabe que tem muita coisa envolvida em fração de segundos, só que uma jogada linda do Bruno Henrique, que ele finta o zagueirão, Fernandão tava com a cintura meio travada ali. Bruno cintura Henrique, de cimento. Cintura do Fernandão. E não pode perder esse gol, até porque dá mais tranquilidade. E sabe quando, nesses jogos, quando você faz um gol e sai na frente, e aí as coisas ficam muito mais tranquilas. É outro jogo. Mas o enredo tendeu para esse lado, o storytelling do jogo, mas aí o desfecho acaba sendo muito legal para mim, né? Que quando eu vi que quem fez o gol do Flamengo tinha sido um moleque da base, no seu primeiro jogo, e você vê a entrevista do moleque depois, falando da família, agradecendo a Deus, a simplicidade e a alegria do moleque estar fazendo um gol desse. Que bom que foi 1-0 com o gol do Joshua. Acho que todo o enredo do jogo acabou terminando da melhor forma possível, na minha opinião. Então vamos ouvir Felipinho falando sobre o jogo e depois sobre o Joshua. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida. Quando eles não fazem, eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições. Sem condições. Mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Bom,
Filipinho falando sobre o jogo, do gramado. Pô, o Michael perdeu um gol de novo, rapaz do céu. E pior que tudo que o Felipe Luiz falou naquela coletiva que ele deu uma desabafada. Aí o Michael perde um gol, aí bota a cruz no Michael. O time não vai fazer gol pra caramba todo jogo. Caraca, tudo aconteceu ontem. Michael perdeu um gol feito e também não acho que é pra crucificar. O time, de novo, foram 24 chutes a gol, que é como na nossa época se falava. Agora tem chutes ao alvo também. Alvo foram 9, mas a gol 24. Aí vai pra fora, desvia, etc. Apenas um gol e um gol de rebote ali meio... E que também é mérito, porque se o moleque não estaria... Então vamos ver Filipinho falando de Joshua. Primeiro, só tenho que glorificar e exaltar o nome do meu Deus por tudo, por ele ter me abençoado e ter me dado essa oportunidade. Agradecer ao Felipe, a todos os meus companheiros de base que eu joguei junto, que me ajudaram a chegar até aqui. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. Muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável, só agradecer a Deus. Na verdade já foi o Joshua, porque aqui é dinâmico. A gente falou o Filipinho falando do Joshua, aí nossa inteligência artificial escutou Joshua, já botou o moleque falando. Agora, Fernandão, vou jogar pra você, porque, de novo, é a história de, sei lá, 90, 95, 98% dos jogadores de futebol no Brasil, né? De família um pouco mais humilde, é o principal motivo no início. E uma vez a gente fez uma pesquisa, entrevistamos vários jogadores da base, da Sub-20, Sub-17. O seu maior sonho no Brasil, a maioria era dar uma casa para minha família, dar um carro para meu pai. E na Europa era ganhar Champions, ganhar a Copa do Mundo, ser convocado. E isso é sintomático pra caramba. Você vê que o moleque, apesar de jovem, de hoje em dia tá bem complicado isso, fala da família, fala dos primos, dos tios. E a gente vai mostrar daqui a pouco o vídeo também. Isso é muito maneiro, né? Dá até um... Ganha a nossa sexta-feira, né? Não, muito maneiro. Quando eu tava tomando um negocinho ontem, quando eu vi tava. Pô, precisava dar uma tranquilidade. Era tudo sexta, desde quarta. E tava com variedade, sabe? Era de um segmento só. Rapaz. Ontem deu aquela mistureba? E o Figueiredo, como é que tá o Figueiredo? Não, tá bem, só fermentado. Nada destilado. Só fermentado. Eu gosto de nós dois. Não, comigo é só fermentado. Pô, assim, fico muito feliz, GV, porque quando esse negócio que você diz aí, as pessoas têm uma percepção muito rasa sobre isso, porque quando você fez essa comparação daqui e de lá, a gente entende e vê mais profundamente, porque é um problema não só esportivo, é social também. E aí ver um moleque desse, que é lá da Baixada Fluminense, que é promessa da base do Flamengo, a gente já viu quantas promessas ficarem só na promessa, e aí, primeiro jogo, faz um gol no time do Felipe Luiz, que oportunizou o moleque, que treinou o moleque no Sub-17. Enfim, é um storytelling maravilhoso que a gente já viu acontecer algumas vezes e espera que ele consiga ter tranquilidade suficiente para administrar isso da melhor forma possível e continuar aproveitando as oportunidades que ele receber. Legal também o Juninho, que é o cara que dá a cabeçada, enfim, participa do gol, você consegue trazer mais um cara para dentro, inserir mais um cara para dentro do escopo que está sendo utilizado e sendo importante para o Flamengo. Uma vitória que é importante, tá? Não menospreza essa vitória de 1-0 não, que foi importante pra caramba. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí no começo do vídeo, Neto elogiando bastante o Flamengo, elogiou aí a Arrascaeta, disse que é o melhor meia, né, do futebol brasileiro, né? Não tem outro que se compare, tentou comparar ali com o Alan Patrick, mas não chega nem perto do que a Arrascaeta joga, né? Ainda mais que ele tá em outro nível há muitos anos, né? Veio a comparação com o Veiga, veio a comparação com o Scarpa, né? Todo ano surge um meia ali que pode competir com o Arrascaeta, mas nunca consegue bater de frente, né? Com esse nosso camisa 10 do Flamengo, né? Arrascaeta, ele é alto nível, vários anos, né? Ele é fora de série, é o mágico ali, que tira jogada da cartola, e agora tá sendo o goleador, né? Uma fase goleador dele, né? Então, mostrando que ele é essencial aí pro Flamengo, né? E no futebol brasileiro não tem ninguém aí que possa bater de frente com esse jogador. Já falando sobre Joshua, ele fez o gol aí na sua estreia, né? Foi bastante comemorado. Lembrando que ele, na base, ele tem mais de 100 gols, né? Um cara aí que é muito goleador, né? Um jogador que é frio, né? Ajudou o Felipe a conquistar seu primeiro título. Tanto que o Felipe Luiz disse que ele é só camisa 10, né? Quando ele bota um camisa 10 assim, é que ele confia muito no jogador, um jogador muito habilidoso, né? Então, com certeza, Joshua vai receber muito mais oportunidade com o Felipe Luiz aí, né? E quem sabe ele não se torna aí o substituto de Arrascaeta. Pode acontecer, né? Ele na mão de Felipe Luiz tem muito a crescer. Deixe sua opinião aqui pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.